Este programa é livre para todos os públicos. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus deixou as multidões e foi para casa. Seus discípulos aproximaram-se dele e disseram: Explica-nos a parábola do joio. Jesus respondeu: Aquele que semeia a boa semente é o Filho do homem. O campo é o mundo. A boa semente são os que pertencem ao reino. O joio são os que pertencem ao maligno. O inimigo que semeou o joio é o diabo. A colheita é o fim dos tempos. Os ceifadores são os anjos. Como o joio é recolhido e queimado ao fogo, assim também acontecerá no fim dos tempos. O Filho do Homem enviará os seus anjos e eles retirarão do seu reino todos os que fazem os outros pecar e os que praticam o mal, e depois os lançarão na fornalha de fogo. Ali haverá choro e ranger de dentes. Então os justos brilharão como o sol no reino de seu Pai. Quem tem ouvidos, ouça. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Querido Padre Gilvan, irmãos e irmãs, hoje nós fazemos memória deste grande santo, doutor da Igreja, ele que se formou, na vida civil como advogado, também na vida eclesiástica, deixou tudo para, servir a Deus. Fundou os redentoristas e percebe-se que a vida deste homem foi pautada por uma vida de oração. E ele escreveu esse livro, A Oração. E ele diz que foi o melhor livro que ele já escreveu, dentre as 100 obras que ele já publicou, para dizer que a oração é para nós sinal de salvação, porque ele diz que quem reza se salva, quem não reza se condena. E é interessante que por meio da oração os frutos vieram. Ele, como fundador dessa congregação dos redentoristas, tiveram 4 santos, 15 beatos, 10 veneráveis, 32 servos de Deus. Porque ele pedia aos seus filhos que vivessem uma vida profunda de oração. E ele nos mostra aqui, meu irmão, minha irmã, através deste livro, que a oração ela é indispensável para recebermos todas as graças de Deus. Ele diz que os pregadores, os confessores, os diretores espirituais deveriam ensinar, os seus fiéis a viver uma vida de profunda oração. Não somente ler livros, Quantas pessoas, li livro desse tal santo, li livro de não sei quem, se enche de muitos livros, mas não se enche do necessário, que é uma vida de oração, que é capaz de nos salvar. Ele não está falando que não é para ler os livros. Ele está dizendo que, primeiramente, eu preciso ser um homem de oração. Porque é a oração que vai nos levar à salvação. Não existe, caminho de santidade, não há como chegar na vida eterna, se antes eu não for um homem de oração. E ele escreve esse livro, e interessante que ele fala no começo da sua introdução, ele fala que, como era de costume, ele dizia para os seus filhos: certo que quem reza se salva, quem não reza se condena. O santo que tanto insistia na obrigação de os pregadores falarem frequentemente sobre a necessidade da oração, não podia deixar de dar o exemplo. E ele dizia assim que quando ele escreveu esse livro, ele dizia que, se possível, ele queria dar um exemplo para cada pessoa deste mundo, porque por ela
por meio deste livro, fazer-se entender que o verdadeiro cristão se faz por meio da oração. Como está a sua vida de oração? Como você tem vivido a sua intimidade com Deus? O próprio santo diz que a oração é a forma mais elevada de nós nos encontrarmos com Deus. Não existe outro meio de nós nos salvarmos se não for pela oração. Então, o que Ele quer nos ajudar hoje, por meio da sua memória, dos seus escritos, dos seus ensinamentos, da sua vida profunda com Deus? Um homem perfeitamente, viveu a sua vida de perfeição, que chegou à santidade, porque foi um homem eucarístico, foi um homem dedicado também à vida mariana, dos sacramentos, porque chegou aos altares, e porque a sua vida gerou outros santos, porque a oração foi a primordial da sua vida. Por isso, meu irmão, minha irmã, não queira ser santo de outro modo a não ser rezando, a não ser gastando tempo com a oração. Diz aqui nos seus escritos que ele gastava 8 horas do seu dia dedicado à oração. Quantas horas do seu dia você tem dedicado à oração? Quantas horas do meu dia, Padre Ricardo, tenho dedicado à oração? Aí nós queremos ter uma vida profunda com Deus, queremos ouvir a Deus, queremos receber os seus benefícios, mas nós não rezamos. E aí, meu irmão, minha irmã, nós vamos minguando na nossa espiritualidade, nós vamos minguando na nossa vida de santidade, nós vamos minguando na vida espiritual, dos sacramentos, vamos arrefecendo. Ontem vocês ouviram a idolatria que o povo de Deus esqueceu o único Deus verdadeiro para adorar outros deuses. Se nós traduzirmos para os dias de hoje, o que faltou àquele povo? Rezar mais, colocar-se mais em oração, ouvir mais a Deus, desapegar daquilo que não é de Deus. Porque, meus irmãos e minhas irmãs, Santo Afonso é aquele que se dedicou a entregar o seu coração unicamente a Deus. E por isso, meus irmãos, o Catecismo da Igreja Católica vai nos falar o seguinte. No parágrafo 2744, orar é uma necessidade vital. A prova contrária não é menos convincente. Se não deixarmos levarmos pelo Espírito, cairemos de novo na escravidão do pecado. Como o Espírito Santo pode ser nossa vida, se o coração está longe dele, nada se compara em valor à oração. Ela torna possível o que é impossível, fácil o que é difícil. É impossível que caia em pecado o homem que reza. Percebe-se que a oração ela é importantíssima para a nossa vida. E o Catecismo diz que em todo lugar é possível rezar. Ele diz, cozinhando, estando no supermercado, andando de bicicleta, é possível rezar a todo momento. E aqui quero, para terminar esta homilia, 2 exemplos de oração minha. Eu fiquei desempregado em 2004, e uma oração simples da Divina Providência, Deus provê, Deus proverá, sua misericórdia não faltará. Eu estava voltando de São Bento, Sapucaí, dentro do ônibus, e eu dizia, Senhor, eu preciso de um emprego. E aí o Senhor colocava no meu coração, reze, pede. Aí eu lembrei dessa oração, e vim rezando lá de São Bento, Sapucaí até São José dos Campos. Só essa oração, dá quase 2 horas de viagem. E quando eu desci do ônibus, lá no Jardim Paulista, em São José dos Campos, recebi uma ligação de uma empresa pedindo para que eu fizesse uma entrevista no outro dia. Fui lá, passei, trabalhei 5 anos, depois fiquei desempregado de novo. Lá no meu quarto, em 2006, chorando, Senhor, preciso de um emprego, rezando, coloquei meus joelhos no chão. Aí meu pai bate na porta lá. Olha, tem um homem chamando você lá fora. E por que você está chorando? Eu falei, não, nada não. Saí lá fora, o rapaz chegou e perguntou, você é o Ricardo? Eu disse, sim, sou eu. Olha, não sei como eu vim parar aqui na sua casa, mas eu vim oferecer para você um emprego.
poder da oração. Não estou falando da oração só para receber coisas materiais, não. Mas eu estou dizendo que a oração, segundo Santo Afonso Maria de Ligório, diz que pela oração nós recebemos todas as graças e benefícios de Deus. Está aqui neste livrinho. Então nós precisamos recorrer a Deus sempre por meio da oração. E Deus vai manifestando os seus milagres, os seus prodígios. Eu poderia contar outros casos aqui da minha vida que eu recebi pela oração. Um último aqui. Eu queria tanto tirar a carteira de motorista, 1999. Só que eu tinha muito medo de não conseguir. Eu lembro que eu acordei 4 horas da manhã, rezei, antes de chegar lá para fazer a prova prática. No final, desci do carro, o cara disse para mim assim, olha, nunca vi uma prova tão perfeita como você fez hoje. A oração. Deus me deu tranquilidade, Deus me deu serenidade, todo o medo que eu estava, porque todas as vezes que eu ia fazer a aula, minha perna tremia, né? Passava as marchas erradas, mas naquele dia foi uma perfeição, para dizer, tudo pode ser mudado pela força da oração. Com Jesus, tudo pode ser mudado pela força da oração. Peçamos essa intercessão deste grande santo, cantando essa música que tanto fala a nós da Canção Nova. Tudo pode ser mudado pela força da oração. Com Jesus, tudo pode ser mudado Pela força da oração. com Jesus. Com Jesus, tudo pode ser mudado Pela força da oração. Tenha fé, acredite. Tenha fé, acredite no poder de Deus, meu irmão. Tenha fé, acredite no poder. no poder de Deus, meu Para terminar, irmão. todos juntos, com Jesus, tudo pode ser mudado. Pode ser mudado Pela força da oração. Com Jesus, tudo pode ser mudado pela força da oração.